ela tem que ter medo de não atender o lead em 1 segundo e não fazer o trabalho igual a Margarete em atender muito bem. Porque é aí que ela vai ganhar o cliente. Ela pode deixar quaisquer outros mobiliários. Hoje você tira uma foto, você pega qualquer imagem na internet, você roda no próprio iPhone, você já tira a marca d'água dela e publica. Não é esse cara que está ganhando o jogo. Não é a marca d'água que você vai colocar que vai atrapalhar a experiência do teu usuário. Mais um ponto. Pergunta para algum usuário se ele quer navegar com marca d'água ou sem marca d'água. Ainda mais aquelas marcas d'água que se a Aquela gente mostrar, discreta, né? aquele logotipo sem Você vai colocar um terreno para vender e aquela placa de Hollywood praticamente no terreno todo. A gente faz isso, imobiliárias fazem isso, corretores fazem isso para piorar a experiência do usuário? Lógico que não. Ela faz por medo. É a marca d'água, é o endereço. Agora, ela está indo contra a maré do que o usuário quer ou a favor? Contra. Ela vai perder o jogo para aquelas que tiram a marca d'água ou colocam uma muito mais discreta, para aquelas que colocam o endereço. Porque quando você não coloca o endereço, você induz o cliente ao erro. E eu vou gerar o lead para você falando daquele imóvel que eu vi de frente para o parque. E você vai me contar que infelizmente não, olha, não é bem de frente ao parque, é lá na Santo Amaro, 8 quarteirões do parque. Não tem jeito. Já começou com... Já com pênalti. Do avesso essa conversa. Ô, Nader, uma Né? vez um amigo Então, meu, ele captou um empreendimento e olha o nome do empreendimento. Mundi. Para você ter ideia do tamanho. O empreendimento chama Mundi, de uma famosa construtora, muito nacional, muito conhecida. E aí, ele não colocou o bloco. Porque na cabeça dele, eu levei o cliente lá nesse imóvel. Ele achou que se colocasse muitos blocos, o cliente ia se incomodar, ele não queria morar num lugar onde que tivesse muitos prédios, muitas pessoas. Aí eu te pergunto uma coisa, como que eu vou esconder ele vai nada? ver. 600 pessoas quando eu vou fazer uma visita. Ele vai chegar lá e ele vai ver. Ele vai ver, ele vai decepcionar ali, já tô arrancando, Acabou, perdendo gente. o medo. Corretores, saibam uma coisa. Quando você está em contato com lead, a única certeza que você tem é que você não é o único. O lead está em contato, Capanema, com 2, 3, 4 corretores ao mesmo tempo. É assim que ele começa o funil no mercado como o nosso. E como se Você tem que destacar? ganhar desses. E quando você começa escondendo que tem blocos, você já perdeu. Como se destacar no meio de tudo isso? Você citou o caso da corretora. A autenticidade, a simplicidade, às vezes até a verdade, o dizer não, em certos momentos, fala assim, não, aqui sim tem 600 pessoas, mas tem todo um outro contexto que neste momento seria o mais adequado para você, significa que você vai ficar aqui a vida toda. Como se destacar no meio de tudo isso, Nader? Eu acho que é chover um pouco no molhado, mas... E aí a gente está indo para uma opinião pessoal. Né? Sim, por favor. O que eu, nessa minha experiência... Você está no selfie com o mercado, pode ficar muito à vontade. Mas para mim, assim, transparência é a palavra. E numa visão profissional, é um lema lá dentro do OLX. Quase todas as iniciativas que a gente faz olhando o usuário, elas têm como pano de fundo dar transparência para aquela informação. A foto não tem que ser de mais qualidade, a foto tem que ser mais verídica. A informação não tem que ter mais... O texto não precisa ser mais atrativo. O texto do anúncio ele precisa falar a real. Né? E o difícil disso é que muitas vezes várias iniciativas que a gente coloca, ela acaba indo contra alguns indicadores que até passado recente a gente tinha como indicadores de sucesso, que é, por exemplo, quantidade de leads que eu vou gerar. Muitas vezes eu não gerar um lead no anúncio, quer dizer que eu cumpri o meu papel de passar uma informação realista ao ponto do usuário entender que não, eu não quero gerar um lead pressão. O pior lead que existe é aquele que, na primeira pergunta, ele vai entender que não é aquele imóvel que ele queria, mas que eu poderia ter resolvido isso na etapa anterior, passando as informações corretas. No nosso mercado primário, isso é sintomático. Eu vou falar em primeira mão que a gente está fazendo uma revolução no mercado primário, estamos testando em 3 praças uma experiência totalmente nova para o usuário do mercado primário, para o potencial comprador. Porque o mercado primário ele tem uma vantagem, eu consigo ter 100% das informações.
do anunciante já tem. A incorporadora, quando anuncia, ela poderia me passar tudo. Uhum. E a gente até então, a gente permite, por exemplo, que eu coloque preço sob consulta. A primeira coisa que eu quero saber é o range de preço que eu estou no mercado primário. É preço, pô. Mas não para aí, né? Eu quero entender a Uhum. planta, eu quero entender que Sim, sim. tipologias que existem naquele empreendimento. Eu quero poder navegar. Aí sim eu quero decidir, vou gerar um lead. Me interessou. Só que ao dar todas as informações ali, eu acabo gerando eventualmente menos leads. Só que leads de muito mais qualidade. Qualifica, né? Ontem eu estava falando com nosso amigo PH aqui da Universal. O indicador que a imobiliária tem que olhar é conversão por visita, né? Eu diria mais, no fundo é conversão em venda, porque muitas visitas são frustrantes, né? E não é a conversão do topo do funil, não importa só o lead, né? Então é aí, né? Eu acho que a transparência, Uhum. né, nas informações é tão gostoso quando a corretora passa para você, olha, eu resisti, mas eu estou passando esse imóvel, eu sei que ele não cumpre um dos requisitos que você me passou, mas como ele cumpre os outros 3, dá uma olhada, ver se faz sentido para você. Veja com texto antes. Ela já fez, ela foi empática o suficiente para lembrar que não cumpre. Ela não esperou eu entrar naquele link para falar, pô, de novo você me mandou um aqui que está mais distante do que eu esperava. Não, ela sabe, mas ela achou que aqui eu poderia ter alguma flexibilidade ali. Ótimo, ela foi empática. Ela Ela investiu, né? lembrou, ela investiu tempo. Né? Ela olhou de fato a fundo para aquilo, né? E foi transparente. Ela não tentou. É, é, a verdade ela é implacável e no nosso segmento ela é muito mais. Ela vai aparecer. Não adianta você esconder, né? Infelizmente, Então fale antes. algumas pessoas até têm falado sobre isso, né? Nesse mundo de tanta tecnologia, tanta disputa, tantas escolhas erradas, tanta deepfakes, né? A verdade acaba sendo um diferencial competitivo. Isso é triste, né, Nader? Não poderia ser, né? Tinha que ser base de toda a relação, não só no nosso mercado imobiliário, nas relações humanas, pessoais, de amizade, todo o processo, né? Tanto nos negócios quanto no dia a dia. E ela é tão poderosa, né? Sim, Ela não, talvez não dá tanta mídia, né, Nader? sim, O barulho, o desastre, ele dá publicidade, né? A sim, verdade dá entendimento, dá solução. E às vezes as pessoas estão querendo mais o confete do que a própria sentido da letra da música, né? sim. Mas está querendo as explosões e tudo mais. E como é que está isso no mundo? Nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de posicionamento de corretor, de autenticidade, nós estamos aqui, né?